você, sentado mesmo, vai estar orando por alguém que talvez está enfermo, alguém que talvez está com um problema de saúde sério. Nós temos alguns irmãos da igreja aqui que estão passando por um problema de saúde muito sério, né? Então quero que você esteja orando pela igreja nesse momento em relação à saúde. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos clamar a Ti, Deus, que sabemos que o Senhor também é o Deus Todo-Poderoso que pode livrar de todo mal. Pai, em nome de nós clamamos, que não está passando muito bem agora, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, por cada vida, Senhor. Cada irmão e irmã representado aqui, por seus familiares. Clamamos por saúde agora, Pai. Deus, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, Deus, enfermos, Pai, aqueles que passaram por problemas seríssimos, eu clamo a Ti agora pela vida deles, Pai. Como nós já temos orado durante a semana, em nome do Senhor Jesus eu clamo que o Senhor venha derramar sobre a Tua igreja um renovo de vida, um renovo de saúde, mas que nós também nesse tempo possamos entender, ter entendimento daquilo que precisamos fazer, Deus, para que o nosso corpo fique bem, para que a nossa mente fique bem e assim a gente também fique saudável, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, nós oramos ao Senhor pedindo cura, porém Ele também nos dá instruções sobre cura, e assim é a palavra de Deus. Muitas coisas, aliás, todas as coisas que nós vemos aqui na palavra de Deus é para a gente levar para a vida prática. Então tudo que você ouvir nessa noite, você pense, onde eu vou praticar isso? Onde Deus quer falar comigo através da palavra dele? Usando o pastor apenas como um microfone, como eu estou usando o microfone, esta é a minha oração, que o Senhor apenas me use para compartilhar a sua palavra com você. Semana passada, nós começamos a falar aqui sobre filhos perdidos, pai amoroso. Você pode dar tantos títulos para essa palavra, mas é a parábola do filho pródigo. Eu diria filhos pródigos. E nós falamos na parte 1 sobre um elemento jovem que fazia muitas coisas legais. É isso? Sim ou não, igreja? Não, esse jovem aqui fez um monte de coisa errada. Fez um monte de burrada, como dizem por aí. Mas nós estamos falando desses filhos perdidos, baseado nessa parábola. Eu quero convidar você a relê-la, para depois a gente meditar nela. Você pode abrir comigo lá, Lucas, no capítulo 15. Ontem eu estava no aniversário dos meus sobrinhos. Eu estava conversando com um dos meus irmãos sobre esta palavra, meditando, né? A Bíblia fala para a gente meditar de dia e de noite. Estava lá meditando com meu irmão. E aí, às vezes a gente tem uma referência da história e lê um monte de vezes, vê filmes e outras coisas. Um dos meus irmãos falava assim, não, a Bíblia diz isso, né? Sobre o filho mais velho, tal. Eu falei, não disse não. Não, mas eu vi, tal, pode ver lá, tal. Eu falei, não disse não me lembro. Vamos abrir lá então. Abrimos em várias versões e a Bíblia não disse não. Aí ele falou assim, mas de onde é que eu tirei essa palavra que a Bíblia disse? Daí ele falou, quando eu era criança eu ouvi lá nos estudos os desenhos bíblicos. E daí ele pegou e baixou ali o desenho bíblico no YouTube. E aí a gente ouviu junto e falou, ele tirou uma frase lá que a Bíblia disse, mas na Bíblia não disse. O desenho disse algo. Mas eu disse para ele, olha, a Bíblia não disse isso, mas se subentende muitas coisas que a Bíblia não diz. Como você pode traçar o perfil daquele filho jovem, daquele filho mais velho e do pai também, certo? Nós podemos traçar um perfil, como é que deveria ser esse tipo de pessoa comparado a nós. Lembra que eu falei semana passada que nós vamos nos identificar com os dois tipos, não é só com um. Em alguma área a gente é perdido para fora, em outra área a gente é perdido para dentro. Então vamos reler o que a Bíblia diz lá, capítulo 15, versículo 11. Repito, lembrando que Jesus estava falando da ovelha perdida, da moeda perdida, e ele chegou então nos filhos perdidos. Capítulo 15, versículo 11.
Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correndo para seu filho, e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E agora? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo. Aqui você já vê que tinha classificações. Devia ter o novilho magro, o médio e o gordo. Ele matou o gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, fez biquinho. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Agora vamos ver aqui, gente, alguns aspectos, novamente, do filho mais novo. Aquele que nós dissemos que ele se perdeu para fora, para atender os dilemas, né, da vida dele. Mas vamos olhar para a vida desse filho mais novo hoje, pensando nos dilemas do filho mais velho que vieram a seguir, que nós chamamos de o filho perdido para dentro. Ele estava na casa do pai, ainda assim estava perdido. Então você pode olhar para alguém e dizer assim: ó, o filho de dentro também estava perdido. Então o que nós vemos aqui, gente? Que o filho mais novo, ele era insensível aos familiares. Ele foge, vira as costas para o pai, depois ele pegou tudo, né? Ele volta querendo ser servo. Só que quando ele volta para esse pai, ele vê uma atitude inesperada do pai. Ele não esperava. Eu fiquei pensando assim: poxa, fiz um discurso, vou chegar para o meu pai e vou dizer: não sou digno de ser seu filho, vou ser seu servo. O seu pai vem correndo na tua direção, te abraça. Quantos de nós já esqueceriam o discurso? Ia falar: pronto, ele me perdoou, ele me recebeu, botou o anel no meu dedo, até a herança agora eu tenho de volta. Ele poderia deixar quieto, nem falar como servo, né? Mas aqui a gente pode olhar que ele foi humilde. Ele reconheceu os seus erros, falou: não, pai. Ele executou mesmo o plano que ele havia dito. E Jesus, quando conta essa parábola, ele quer nos ensinar isso, né? Às vezes a gente se perde para fora, mas a gente tem que cair em si e voltar humildemente e dizer: Senhor, admitir o que a gente fez de errado. E esse filho vê essa atitude inesperada do pai. Preste atenção nisso. Agora, o filho mais novo, ele subestimou a força dos relacionamentos de dentro. Relacionamentos da família, dos mais próximos.
Eu acredito que a palavra de hoje é para nos falar sobre esses relacionamentos mais profundos. Em todas as coisas que a gente faz. Isso é uma das chaves que abre muitas portas para a nossa vida, mas também que fecham. E esse filho mais novo, ele subestimou aqueles relacionamentos que ele estava tendo dentro do seu ambiente familiar, vamos dizer assim, na fazenda do seu pai. Eu já assisti lá falei lá que assisti um seriado lá do Yellowstone, né? Tô amando Montana, quero me mudar para Montana. E aí tem os boizinhos, tem tudo. Aí eu fui assistir 1883. Achei bem melhor, tal, tudo mais. Histórias que aconteceram ali. Aí você vê as fazendas. Agora eu tô lá no 1920 e poucos com o Indiana Jones, né? Indiana Jones, Harrison Ford. E aí você vai vendo aquelas fazendas e tudo mais. Eu fiquei imaginando esse filho, esses filhos, esse pai trabalhando por todas essas coisas, e esse filho olhando lá para as coisas de fora, enquanto está todo mundo trabalhando para a fazenda dar conta, para o gado comer, para tudo ficar certinho, bonitinho. Esse filho, ele menosprezou aquilo que ele estava vivendo. Quantas vezes eu e você menosprezamos aquilo que nós estamos vivendo em determinados lugares que Deus nos colocou? Mas as pessoas de fora, gente, elas se preocupavam de fato com as coisas deste filho pródigo. Elas eram tão interesseiras quanto ele foi ao querer a herança, a fortuna do pai e sair fora. Por isso, quando ele perdeu tudo, não havia mais ninguém que o amava de fato ao redor dele, naquele lugar que ele decidiu viver. E são nessas horas difíceis que nós podemos ver quem permanece ao nosso redor. Não falando apenas o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa. Não é verdade? Agora, nesse ponto da vida, o filho mais novo, ele expressa uma ingenuidade. Preste atenção. Ele expressou aqui uma ingenuidade ao trocar laços de relacionamento profundo, como os que ele tinha da família dele. Nós vemos aqui que esse pai era um pai amoroso. Olha como ele o recebeu. Chegou até deu a metade da herança. Ele desprezou esse laço profundo de um pai que o amava para olhar lá para fora. E ele queria algo que substituísse isso. Algo igual, mas do jeito dele. Só que ele não encontrou. Pois lá onde ele estava, o amor não era de verdade. Lá só tinha interesse maior pelas coisas e não pelas pessoas. Agora olha o que a palavra de Deus diz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13. Pode abrir comigo aí, está pertinho de Lucas. Vai um pouquinho para frente aí, você já vai achar o João. 15, 13. E eu fecho aqui alguns dilemas do irmão mais novo que nos vão ajudar a olhar um pouquinho para os dilemas do irmão mais velho. Capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é forte, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sabe, esse filho mais novo, ele buscou nos relacionamentos lá de fora alguém que pudesse amá-lo como aquele pai. Mas ele não encontrou. Se você ampliar a sua visão da palavra de Deus, você vai voltar lá para o jardim do Éden comigo. E você vai ver um pai de amor que cria um paraíso para os seres humanos viverem, o homem e a mulher estarem ali juntos com tudo que eles precisavam. Mas quando o homem escolhe desobedecer aquele pai, ele escolhe viver independente daquele pai, ele ignora aquele laço com aquele pai.
ele ignora a palavra daquele pai. Se ele obedecesse aquela palavra, ele estaria vivendo para sempre, por toda a eternidade, no paraíso. O homem com a mulher mais linda do mundo, só tinha ela, e ela com o homem mais lindo do mundo. Já pensou nisso? Na presença do pai. Gente, hoje, saímos do Jardim do Éden e viemos para Tijucas, em 2025. Hoje é diferente? Será que muitas vezes eu e você não estamos deixando de lado o relacionamento mais profundo com o nosso pai, para ouvir as vozes lá de fora? Você está entendendo o que eu estou falando? Olha para a tua vida, para as áreas da tua vida onde Deus quer te falar através da palavra dele. Não muda, é um ciclo que vem lá de trás. O Elmo estava falando do curso do Deus Caminha na História. Basicamente o curso inteiro parece que você está só lendo a Bíblia, né, Elmo? Você está lendo, enquanto a pastora vai explicando, lendo. Você fala, meu Deus, parece que a gente só está lendo a Bíblia, mas a gente está estudando a Bíblia. Parece que a gente entra dentro da história e tudo começa a fazer sentido. E vocês vão ver mais para frente no curso os ciclos que o povo vivia, e muitas vezes nós vivemos, e é assim que o inimigo quer, que a gente seja aquele hamster naquela rodinha, e a gente fica rodando em áreas da nossa vida, patinando, não saindo do lugar, achando que está indo para algum lugar, mas na verdade não está indo para lugar algum. O inimigo faz isso o tempo inteiro com a gente. Agora, se nós abrirmos os nossos olhos e ampliarmos a nossa visão à luz da palavra de Deus, eu vou entender claramente, opa, peraí, Deus Pai perfeito, jardim perfeito, mulher, homem perfeitos, tudo perfeito. Satanás nos engana e continua nos enganando. E quando chegamos aqui no filho pródigo, nós olhamos para fora e criticamos esse filho que olhou para fora. Mas nós muitas vezes olhamos para fora e ignoramos o pai. Eu digo, talvez esse irmão mais velho não amava tanto ele, nem dava bola e achava que ele era meio largadão. Talvez ele era um vadio, não sei, né? Pelo perfil aqui dele, né? De querer só ir para farra, provavelmente era um cara que não estava nem aí para as coisas. Ele não estava talvez agregando para a herança ficar maior. É um perfil que a gente pode pensar aqui. Mas vamos olhar agora, gente, essa profundidade de relacionamento com o pai. Como isso mostra este filho mais velho perdido para dentro? Porque o irmão mais velho, ele talvez não queria o bem do seu irmão por causa de vários fatores, como eu falei. Mas ele também, no seu coração, estava perdido. E o que nos chama a atenção é que esse pai amoroso amava os filhos igualmente. Talvez você, no seu senso de justiça hoje, vai dizer: poxa, pastor, o irmão mais velho trabalhou tanto. Concordo com ele. O outro irmão vacilou. Tu já pensou que ele torrou metade da herança? E quando ele volta e o pai coloca o anel no seu dedo, ele é restituído como filho. Ele tem parte na herança. Na herança que sobrou, era de quem? Do filho mais velho. Isso quer dizer que aquela metade que sobrou, o irmão mais velho ia ter que dividir com aquele irmão que não trabalhou direito e torrou tudo em várias coisas da vida. É um pouquinho de se indignar, sim ou não? O que a nossa justiça própria vai falar? Poxa vida, não foi certo. Mas o que Deus quer trabalhar no nosso coração com relação a isso? Pessoas que já fazem parte da família de Deus, muitas vezes abandonam laços de relacionamentos verdadeiros que poderiam ajudá-los de uma forma ingênua, que nem o irmão mais novo, e trocam isso por aproveitadores que vivem lá fora, longe de relacionamentos mais profundos, apenas interesseiros. E aí eu te digo, não tem como viver a vida cristã de forma isolada ou desconectada das pessoas. Não tem. Nós falamos aquele amigo que ele ama o irmão, né? Vou repetir aqui. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Olha que amor é esse. Isso é amigo de verdade. Mas olha o que diz Provérbios no capítulo 18, no versículo 1.
Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Em outras traduções, sabedoria. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria. O isolamento, ele não é bom. Você se isola um pouquinho para você pensar, para você meditar, mas você não vive lá. Deus não te fez para viver sozinho. Quando você nasceu, tinha um monte de gente ao teu redor, não tinha? Se você nasceu em casa, no mínimo quando você nasceu, tinha uma pessoa ao teu redor. A sua mãe estava lá, parindo você. Mas a gente não nasceu para estar sozinho. Mas quantas pessoas querem viver sozinhos, mesmo rodeado de uma multidão? Mas eles vivem no seu mundinho. A gente diz vivendo na sua bolha. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim, ó: não tem como viver a vida cristã de forma isolada ou desconectada. Agora cutuca ele e diga assim, ó, então conecte-se com as pessoas. É que nós vemos que a falta desse interesse por um relacionamento mais profundo nos impede de conhecer o coração do Pai. Talvez você não dá bola para os irmãos, mas isso te impede de conhecer o coração do Pai. Talvez você está ignorando as pessoas, de forma até justa. Mas dessa forma você também está ignorando o coração de um pai. Mas orando agora para o coração desse filho perdido para dentro, o que a gente vê dentro desse coração? Indiferença e orgulho. Volte comigo lá em Lucas no capítulo 15, versículo 25 e 27, agora eu vou pontuar alguns versículos aqui novamente. Sobre a indiferença e o orgulho desse irmão que ficou. A Bíblia diz no versículo 25: enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então ele chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Olha, o que a gente vê aqui? Parece que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele chamou um servo, o servo sabia mais do que ele. Provavelmente, esse irmão aqui era aquele que chegava primeiro e saía por último. E trabalhava um monte. E a Bíblia diz: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira. O que a gente pode pensar que passou na cabeça desse irmão mais velho? Por que ele ia se encher de ira? Porque ele torrou tudo, voltou? Não. É um detalhe mais gordinho aqui. Ele ficou revoltadinho aqui. Quando ele vê o filho que voltou e o seu pai matou o quê? O que o pai dele matou, gente? Um novilho gordo. Se fosse talvez um cabritinho, espetinhos, talvez o irmão nem desse muita bola, mas ele vai lá e fala: o quê? Ele matou um novilho gordo? Mais pra frente a gente vai ver ele falando isso. Então aqui parece que esse irmão aqui era o último a saber das coisas, porque ele parecia muito envolvido no trabalho. Sabe, a pessoa ativa, não tem tempo para nada, acorda para trabalhar, dorme para trabalhar. E esse irmão não demonstrou interesse nenhum em participar daquela festa, daquele momento festivo. Ele não quis participar de lá. Havia então no coração dele também uma indiferença com relação à sua família. E um orgulho no seu coração. E quantas vezes eu e você também estamos mais envolvidos com coisas do que pessoas? Quantas vezes eu e você estamos mais envolvidos com as correrias do nosso dia com as pessoas? Eu vi uma vez naquele programa que era do Roberto Justus, o Aprendiz, e ele era aquele que ele demitia as pessoas, né? Daí chegou um momento que o cara que estava no programa, a esposa dele estava grávida, ia ter a primeira filha dele. E aí o rapaz tentou ficar lá no programa um tempo, mas ele parou, repensou a vida dele e falou: Roberto, eu vou pedir para sair, porque minha filha vai nascer e eu não quero perder esse momento. Aí o Roberto Justus falou assim: olha, eu não entendo o que você está fazendo. Quantas vezes eu saí de casa e os meus filhos ainda estavam dormindo para trabalhar, e quando eu voltei os meus filhos já estavam dormindo.
para conquistar as coisas. Eu entendo o princípio que ele está falando. Mas naquela hora eu olhei para ele e falei, ali está o fracasso dele. Ali está o fracasso dele. Ele está fazendo uma coisa aparentemente certa, trabalhar e ir atrás, certo? Mas no coração dele, essa frase, quantas vezes eu saí antes dos meus filhos acordarem e voltei quando eles já estavam dormindo. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, gente, mas se a gente é sábio, a gente encontra um tempinho para aprofundar os relacionamentos com a nossa família. Lá em casa, eu tenho me esforçado bastante, né, para ouvir todo mundo lá em casa, né? Aí a gente chega do trabalho, eu ouço criança gritar a manhã inteira. Quando eu chego meio dia em casa assim, fiz num silêncio, parece que tem ovelha zumbindo aí no meu ouvido. Aí eles começam a falar, cada um tem uma história aí. Aí eu fico assim no limbo, sabe? Quando você olha pro nada, assim, com medo. Aí a minha esposa me dá um cutucão, assim, graças a Deus pela ajuda auxiliadora. E aí eu fico ali e tal, e eu tenho que parar de mastigar e comer, senão eu não consigo, prestar atenção. Eu falo, filha, senão se eu ficar comendo e tal. Então eu estou me disciplinando a prestar mais atenção em alguns momentos com os meus filhos, para ouvir. Meu filho vai para a faculdade agora, e daí ele chega depois das 11h30, e daí imagina, ele acordou de manhã, foi trabalhar, passou a tarde trabalhando, logo depois já emendou a faculdade e tal, e daí ele chega em casa ali, a gente esperando ele para chegar, né, esse horário, e aí ele chega, e aí querendo contar as coisas e tal, às vezes não querendo contar, mas a gente parando, fala, filho, às vezes está ali querendo assistir a TV, às vezes tem que desligar ou dar um pause no que está vendo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu ainda estou treinando, tem que dar um pause e olhar para a pessoa, fala, e aí vai lá e fala e tal. Sabe uma maneira de você estar se aprofundando? Eu tenho visto que isso tem dado efeito. Parece que eu tenho acessado assim o coração dos meus filhos, e os meus filhos também têm acessado o meu coração. Minha esposa faz isso muito melhor que eu. Ela é a palhaçona que fica brincando, cutucando, fica mais perto e tal. Eu muitas vezes chego cansado, preciso de um momento de sossego e fico invejando ela. Olha, meu Deus, eu queria ser que nem ela. Ela fica me cobrando, me ajudando, me dando dicas. E assim a gente segue a vida, para aprofundar esses laços. Agora olha para a tua casa. Quantas situações têm acontecido na tua casa, e talvez as coisas tenham sido mais importantes do que as pessoas. Gente, o servir é importante, sim ou não? Sim. Mas quando o servir se torna uma desculpa para a gente permanecer desconectado das pessoas, da família, dos amigos, da sociedade, isolados dos relacionamentos, algo de errado está acontecendo. Já viu aquela pessoa que não vê a hora de trabalhar porque ela não aguenta mais a atmosfera da sua casa? Talvez isso já aconteceu com você. Você não vê a hora de ir trabalhar porque você não aguenta ficar em casa. E muitas pessoas fazem isso. Chega em casa, já vai para o bar, chega em casa, vai fazer outras coisas. Está sempre enchendo a sua agenda, por quê? Porque o medo de ficar em casa. Uma das coisas que aconteceu na pandemia, que dizem, né, que os pais descobriram que tinham estranhos morando com eles, que eram os filhos, né, que estavam morando ali do lado. Por causa da pandemia, eles começaram a se conhecer. Gente, quantos casais se divorciaram na pandemia? Porque estavam vivendo essa vida aqui, ó, longe. Enquanto eles estavam longe um do outro, não tinha BO nenhum. Mas quando na pandemia eles começaram a ficar todo dia juntos, opa, aí começou os BO. E essa é a vida normal. Essa é a vida normal, a gente resolver nossos BO. É a gente lidar uns com os outros, a gente aprofundar os nossos relacionamentos, conhecer o coração uns dos outros. E este irmão mais velho também não tinha o coração do pai. Ele não valorizava o que o pai valorizava. A visão dele não era ampliada como a do pai, ele estava olhando outras coisas para a vida dele. Por isso ele tinha indiferença e orgulho, mas ele tinha indignação e justiça própria. Esta palavra aqui é muito forte. Quando eu estava conversando ontem com um dos meus irmãos sobre isso, aí eu comecei a falar com ele, tal. Aí eu já sabia que essa palavra ia surgir, a justiça própria, né? Aí eu fiquei falando com ele, eu falei, aí
qual é a conclusão? Ele falou, olha, eu me identifico mais com esse filho que ficou. Eu falei, então qual é a conclusão que você chega? Ele falou, não, mas poxa, peraí, olha o que o outro filho fez. Eu falei, isso é o quê? Ele falou, justiça própria. Eu falei, então, você está falando que é igual o outro, você acabou de apontar um dos defeitos do outro que você também tem. Preste atenção nisso. Indignação e justiça própria. Esse irmão aqui ficou mais ferido com as situações da vida, ao invés de experimentar o que Deus tinha para ele. Ele ficou indignado, porque o irmão dele estava bem, estava vivo, e voltou para casa. Já ouviu aquela frase, o ferido fere? Ele se irou. Por quê, gente? Justiça própria. Cutuca alguém do teu lado e fala, ei, fuja da justiça própria, meu irmão. E a minha pergunta é, você se fere ao ver a prosperidade na vida dos outros? Presta atenção. Nós temos que sondar nosso coração hoje. Você se fere quando você vê alguém prosperando? Você sente um pouquinho assim, ó, isso é injusto. Gente, tem áreas que a gente sente que é injusto mesmo. Ok, tudo bem sentir. O problema é deixar isso aí crescer. Você se fere ao ver o perdão você chegando na vida de pessoas que não merecem? Você se fere ao ver pessoas sendo curadas e você não? Você se fere ao ver pessoas sendo libertas e você não? Você se fere ao ver pessoas tendo experiências com o Pai e você não? Você se fere vendo pessoas sendo abençoadas e parece que você trabalha e não é abençoado? Você fica indignado? Com senso de justiça própria? Cuidado, você pode estar perdido. Perdido por causa de quê? Justiça própria. É difícil, gente, essa parte de praticar. É difícil, não é? Mas a gente foge disso? Todo dia, eu e você, trabalhando a justiça própria. Para quê? Para não ser o filho que está na casa do pai, está fazendo tudo o que acha correto, trabalhando, se esmerando, mas o seu coração está cheio de justiça própria. Um coração cheio de justiça própria mostra alguém que não conhece o coração do pai. Outra coisa que tinha no coração desse irmão mais velho: murmuração. Um filho reclamão, que fica se comparando e se queixando. Olha o que diz lá Lucas capítulo 15, o versículo 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, até agora ele não tinha falado nada, agora ele já joga na cara, todos esses anos tenho trabalhado como um, que ele se entregou, né, Gabriel? Trabalhou como escravo. Peraí, ele não é o filho do homem? Ele é escravo do homem? Ele é servo daquele pai? Não, o que ele é? Herdeiro. Ele é herdeiro. Ele é aquele cara que os outros deviam falar: ô patrãozinho, ô patrãozão, ô, essas coisas. Ele era herdeiro, ele tinha herança, tudo que estava sendo feito, todo mundo estava trabalhando para ele. E aqui ele joga na cara do pai: todos esses anos, trabalhando como um escravo ao teu serviço. Ao teu serviço? Como assim? Se aquela, tudo ia ficar para ele. Você entende? Ele não entendia, ele não conseguia ver. Eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum... Aí apontou o dedo para o pai. Ele nem pediu aqui o novilho gordo. Aí eu falo para vocês, ele estava brabinho por causa do novilho gordo. Ele falou assim: eu nem pedi para você nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho ignorou que era irmão dele, esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ele ficou indignado, ele murmurou, ele reclamou. Esse irmão mais velho, gente, ele estava vivendo o extremo do que estava vivendo o irmão mais novo. Ele não conseguia enxergar a sua herança. Ele não conseguia enxergar que ele era herdeiro. Ele reclamou de um cabrito. Ele não entendeu o que estava à disposição dele estes anos todos que ele trabalhou como escravo para o pai dele.
O mais velho precisava ver a herança e entender a família como algo maior que ele mesmo. Mas ele se colocou acima disso. Se o mais importante é agradar o Pai, agradar a Deus, eu preciso conhecer o coração desse Pai amoroso. E uma vez que eu e você fizemos isso, conhecemos o coração de Deus, eu irei desejar estar com esse Pai, mas também estar com meus irmãos, desejar aprofundar relacionamentos e querer o bem uns dos outros. Agora deixa eu te perguntar aí, hora de você dar uma alfinetada no irmão aí, sem julgar, sem julgar. Você é daqueles que quando o culto acaba vai embora correndo para não perder tempo em conversas, já pensando talvez no ativismo da manhã? Não precisa levantar sua mão, mas pensa aí, quem aí não vê a hora do culto acabar? Eu preciso ir descansar, dormir, porque amanhã eu tenho essa agenda, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Tem uns que ainda assistem Fantástico, né? Amanhã eu tenho que correr, assistir Fantástico, não sei o quê. Eu nem assisto mais TV aberta, a gente vai tudo pro YouTube, né? Será que você é aquele que não vê a hora? Sabe, tem irmãos aqui na igreja que eu não conheço, sabe por quê? Eu vejo eles aqui de cima do púlpito. Daí quando o culto acaba, assim, não dá 3 minutos, já não vejo mais ninguém, não consigo nem ir lá cumprimentar a pessoa para dizer, primeira vez que você vem aqui, outro dia eu me surpreendi, cumprimentei o irmão aqui, que ele disse que já estava vindo uns 3 meses aqui. Mas eu não conseguia pegar ele, porque ele era o The Flash. Acabou o culto aí, sumia. Eu vou ter que ficar lá na porta, lá para... Comecei a dar atenção para mais algumas coisas que nós estamos fazendo no louvor, estamos aprendendo e desenvolvendo muitas coisas, não consegui mais ficar na porta igual a pastora Cris. Eu não consegui pegar mais esses irmãos para dar uma boa noite, mas descobri que tem gente que é membro da nossa igreja aqui, eu não conheço, não sei. Eles não vêm nem no final aqui, nunca vieram aqui dizer, pastor, boa noite. Eu venho aí na sua igreja. É um pouco triste isso aí. Você é esse? Acabou o culto, então hoje vou te dar uma tarefa. Acabou o culto, duvido você aguentar 2 minutos aqui na igreja. 2 minutos, duvido você sair daqui antes, sem cumprimentar 10 pessoas que você não conhece, diferentes. Que a gente cumprimenta as mesas e já vai direto. Tem gente assim em igrejas? Tem ou não, gente? E no hub? Aquele que chega por último e sai primeiro. Já viram esses? Se tem um do teu lado, já cutuca ele agora. Essa semana você tem a oportunidade para chegar primeiro e sair por último. E o hub, ele é para começar às 20 horas e terminar às 21h30. Então, se o líder do hub, ele falar, olha gente, nós vamos ficar aqui até às 11. Não é essa a informação que nós passamos, eles sabem disso. É até às 9h30. Mas se o pessoal quer ficar mais um pouquinho, mas só um pouquinho, porque o líder do hub também tem que descansar. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Quando é na casa dele, ele nem sai. Ele já fica lá, arruma tudo. Se tu não for embora, então, pior ainda para ele. Ele não quer te mandar embora. Mas tem um horário para descansar. Então, mais um desafio essa semana no Hub. Tem que chegar pelo menos às 20 horas. Não dá, pastor. Tá bom, se não dá para chegar às 20, vai dar para sair um pouquinho depois então. 21h31. Vai ser o desafio. Se o Hub acabar às 21h30, né, B? Se acabar 21h40, 21h41 você sai. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, gente. Sabe, não tem esse senso de não querer estar perto das pessoas? Por quê? Eu estou falando aqui de coisas da igreja. Mas tem gente que faz isso em todo lugar. No trabalho, não vê a hora de bater o ponto e ir embora. Não se relacionam com as pessoas, o patrão não conhece ele. E aí às vezes não reclamam porque não tem uma promoção. Porque o patrão não conhece, não tem um relacionamento profundo, não te conhece, por isso não te dá mais tarefas. Não te dá mais responsabilidades. Porque o coração... Você está perdido para dentro no teu trabalho. Você não vai no coração do teu patrão como se fosse ele o pai daquela casa. Para você demonstrar o teu coração, conhecê-lo e se relacionar. Aquela pessoa que não procura se envolver, se aprofundar naquilo que está ao redor. Vivendo como uma família, seja na igreja, na casa, na escola, no trabalho. Não se envolve. A minha mãe, quem conhece ela sabe que ela é bem quietinha. Ela é fleumática. E ela faz aula de natação. E aí ela estava falando, nessa natação é o lugarzinho que ela quer ficar quietinha. Ela não quer ficar falando, evangelizando, porque ela já não é muito de ficar falando assim, né? No dia a dia, assim. E aí ela disse que lá na natação ela falou, não, lá pelo menos eu posso ir lá
boto a touquinha, a roupinha lá, e vou fazer minha natação, e vou pensar, e ninguém vai falar comigo, né? Porque tá todo mundo lá batendo, as asas se esforçando dentro da água, alguém vai ficar conversando, pois ela disse que sempre tem alguém que chega perto dela e fala alguma coisa de Deus, e nem sabe que ela é uma pastora. E do nada, sabe, as conversas começam a cercar ela. E daí ela tá ali quietinha, ali tudo, não tem como ela não se envolver profundamente com as pessoas. Daqui a pouco ela fala alguma coisa, daqui a pouco a pessoa já quer fazer um estudo bíblico. Sabe? Às vezes ela pode passar em branco lá. Você tem passado em branco nos lugares que você tá? Às vezes na academia, quem vai na academia, né? A academia é um lugar interessante. As pessoas vão lá, tá todo mundo usando o mesmo equipamento. Daí você meio que se obriga a falar com a pessoa, né? Chegou o campeão, tu vai usar aqui? E aí aqueles mais íntimos falam assim, posso revezar com você? Aí cada um faz um pouco, né? Aqueles que não querem aprofundar tanto vão falar assim, não, eu vou esperar você acabar, depois eu faço isso. Tipo, não querem estar lá. Tem uns que não querem estar lá. Tem uns que só pensam assim, não, depois eu volto, depois eu faço, beleza. Mas sabe aquela coisa de não querer conversar com ninguém? Existe esse nosso momentinho de estar sozinho, parar para meditar. Mas Deus não nos fez para viver assim, desse jeito isolado. No final, gente, de tudo, nós vemos aqui o perigo da ofensa no coração. Este irmão mais velho, ele estava ofendido. E mesmo vivendo dentro da casa do pai, procurando fazer tudo que o pai mandava como um escravo, a sua visão não estava ampliada. Ele não enxergava além como o pai o fez enxergar depois, porque o pai não abandonou esse filho. E ainda bem, né? O nosso pai amoroso é um pai que ama os filhos da mesma forma, incondicionalmente, perdoando ao invés de condenar e também amando através da correção. Se você olhar aqui para o capítulo 15, versículos 31 e 32, olha comigo lá. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aqui Deus podia esculachar esse irmão, mas ele chega assim como ele trabalhou o coração do outro irmão perdido para fora. Ele trabalhou o coração do irmão perdido para dentro. Para nós concluirmos, gente, nós aprendemos que Deus é um pai que corre ao encontro, tanto do filho que se arrepende e volta para casa, como também ele vai ao encontro das necessidades do filho que está perdido em seu interior, mesmo ao lado do pai. Quantas pessoas vão na igreja, mas não estão nem aí para Deus? Lá fora não oram, não lê a Bíblia, não vão em lugares que falam sobre Deus no hub, ou ouvem as músicas, se expõem. Aí vem aqui na igreja, acha que vão ter um relacionamento com Deus. Nem com as pessoas direito você vai ter um relacionamento vindo no culto, porque é rapidinho, mas no hub tu vai. Quinta-feira tem café de mulheres, 19h30, oportunidade para as mulheres estarem aqui exercitando um relacionamento mais profundo. Isso quer dizer que quarta-feira não tem hub, então não vem no hub na quarta, porque na quinta as mulheres vão vir na igreja. Sexta-feira desta semana, 19h30, os homens estarão no seu café, no seu momento de aprofundar relacionamento, assim como nós estamos tentando conduzir a igreja a ter um relacionamento com o Pai. É nesse lugar que eu quero te levar, a olhar para esse Pai, olhar para a tua vida como um filho que precisa de ajuda, um Pai que não nos condena e que nos ama através da correção. Deus corre ao nosso encontro, mas eu e você precisamos cair na real. Cair na real e correr na direção do Pai. Deus não espera que a gente se justifique. Deus não espera que a gente mereça o seu perdão. Mas Deus, Ele simplesmente nos acolhe com misericórdia, renovando a nossa esperança e nos chamando de volta para o seu coração. Somos todos filhos perdidos, mas também filhos amados, chamados a viver a plenitude do seu amor. E nessa noite é isso que eu quero convidar você a fazer, para nós encerrarmos. Peça para Deus, em que áreas da tua vida você ainda está perdido.
e decida cair em si e voltar para o coração do Pai. Diga: Deus, eu estou fazendo as coisas tudo certinho, mas o meu coração está revoltado, está cheio de justiça própria, não está querendo te agradar. Por que eu amo os outros? Porque o Pai ama os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Estes são os grandes 2 mandamentos. Se eu amo a Deus, que não vejo, e eu digo e não amo o meu irmão, que eu vejo, eu sou mentiroso, a Bíblia fala. A gente não foge disso, por isso que eu digo, a Bíblia é simples. Se voltar lá no começo, parece que a gente está repetindo tudo, e mesmo repetindo, a gente muitas vezes ainda não cai na real. Eu queria convidar você a responder esta palavra, se você pudesse colocar de pé. E dizer: querido Deus, eu estou aqui neste lugar, Senhor, com meu coração quebrantado na tua presença. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. A Bíblia diz: sonda o meu coração e vê se há um caminho mau e guia-me pelo caminho perfeito.